Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o livro A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. E se você gosta de resenha, gosta de livros, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom, é sobre esse livro aqui que venho falar hoje com vocês. E sim, eu tô lendo Jojo Moyes, quem diria, né? Porque eu sempre falei aqui no canal que era uma autora que eu não pretendia ler, porque eu não tinha gostado do primeiro livro que eu li dela, que é Como Eu Era Antes de Você e tal. E aí já tem resenha aqui no canal, né, de A Garota que Você Deixou Pra Trás. Vou deixar aqui nos cards pra vocês irem conferir caso ainda não tenham visto. E agora mais uma resenha aqui, que é da Última Carta de Amor. Eu li esse livro, eu já tava na minha lista de leituras, né, já tá na minha TBR do ano. Eu tinha combinado de ler com minha amiga, que é quem está me convencendo a ler a Jojo Moyes. Ela é muito fã da autora, e aí ela me convenceu a ler A Garota que Você Deixou Pra Trás, e me convenceu a ler esse livro aqui, e já me deu outro livro de presente da Jojo Moyes, que é O Navio das Noivas. Então esse ano ainda vai ter mais um livro da Jojo Moyes aqui no canal, tendo resenha dele aqui no canal, tá? Bom, esse livro aqui, diferente de A Garota que Você Deixou Pra Trás, não é o meu livro favorito da autora, tá? Não amei o livro, não é um livro favoritado, mas é um livro 5 estrelas, porque não tinha como eu dar menos de 5 estrelas para uma escrita maravilhosa dessa. Isso é impossível de negar, tá? Não tem como dizer que esse livro não é 5 estrelas. A Jojo Moyes arrasou na pesquisa aqui. É um livro que se passa na década de 60 e no ano de 2003, ou seja, passa-se em dois tempos diferentes. E essas duas histórias, elas vão ter algo em comum. Eu vou já dizer para vocês o que é. É inegável toda a pesquisa dela aqui, toda a escrita dela maravilhosa, os personagens muito bem construídos, o desfecho aqui tem cada plot que você não tem noção. Eu fiquei chocada com o plot que tem no final, não estava esperando por isso. Então é 5 estrelas. Não é um livro favoritado, não é um livro coração quentinho, não é um livro que eu pretenda reler, não é um livro que eu fiz muitas marcações, tá? Até porque as partes românticas, as partes fofas que não me convenciam, né, do amor, não me convenceu do romance, eu não torcia por os personagens aqui ficarem juntos. Vou explicar para vocês, calma, eu vou explicar o porquê que isso aconteceu. Bom, vamos entender primeiro por que eu não gostei dos personagens, por que eu não torcia por eles. Nas duas histórias, né, a gente vai ter um romance que envolve traição. A gente vai ter romances que envolvem traição. E, como eu já falei aqui no canal várias vezes, traição é uma coisa que eu não suporto nos romances, é uma coisa que eu não romantizo, não tenho como torcer por um casal que começou um relacionamento com traição. Por isso que eu não gosto de triângulo amoroso, porque na maioria das vezes as pessoas que estão ali naquele triângulo, elas não sabem do triângulo, né? Estão ali inocentes, algumas delas, normalmente uma ou duas pessoas sabem disso. E é o que acontece aqui. Aqui a gente vai ter dois triângulos amorosos. Na primeira história, que é a que se passa nos anos 60, e também na segunda história, que é a que se passa no ano de 2003. Como eu disse, as histórias elas vão se conectar, vai ter aqui a conexão, e essa conexão é feita através de uma carta de amor. Bom, o livro começa com Ellie, no ano de 2003. Ellie, acho que é assim que chama o nome dela, não sei se eu estou chamando o nome corretamente. Ellie, ela é uma jornalista, ela escreve para um grande jornal de Londres, e ela é colocada ali para fazer uma matéria. E ela vai no arquivo do jornal, né? Tá acontecendo uma mudança ali, eles vão mudar de sede, e o arquivo está sendo remexido ali, está sendo tirado as coisas que são importantes, as coisas que não são importantes para fazer essa mudança. Ele vai nesse arquivo para procurar as informações que ela precisa para a matéria, e ela acaba encontrando uma carta de amor. E essa carta mexe muito com a Ellie, porque tudo indica que é um romance extraconjugal ali, né? Que as pessoas que estão envolvidas naquele romance são comprometidas. E isso encanta tanto a Ellie, né? Emociona tanto a Ellie, porque ela está passando por a mesma coisa. Ellie tem 30 e poucos anos, eu não lembro ao certo a idade dela, não lembro se é 31 ou 32 anos que ela tem, e ela está também no romance extraconjugal. Ela conheceu um escritor muito famoso, o John, em uma das muitas entrevistas que ela fez, e eles acabaram se envolvendo ali. A Ellie se apaixonou perdidamente por ele, mas ele deixou claro o tempo todo, e a Ellie também sabia disso, que ele era um homem casado e pai de 2 filhos. O John, ele nunca prometeu a Ellie que ele iria largar a mulher, né, para viver com ela, mas a Ellie acredita que isso vai acontecer algum dia. Ela não sabe quando, mas ela acredita
que vai acontecer, apesar das amigas dela, né, dos amigos dela, porque ela tem um grupinho ali de 3 amigos, o Douglas e a Nick, eu esqueci o nome da outra amiga, falam para ela o tempo todo de que é errado o que ela tá fazendo, que não vai para frente, que ela tá perdendo o tempo dela, que ela tá destruindo uma família, mas mesmo assim a Ellie tenta justificar o que para mim é injustificável, né? Que é ter um caso com um homem casado, pai de família. Tudo bem que quem tem que ter fidelidade, né? Quem deve fidelidade ali ao relacionamento, ao casamento é o John. Isso é inegável, eu não passo pano para ele de jeito nenhum. Ele é totalmente errado nessa história toda. Ele tem filhos, ele tem uma esposa e ele não pretende se separar dessa esposa. Tipo, ele não tá apaixonado por a Ellie, não é um romance avassalador. E mesmo que ele tivesse se apaixonado por a Ellie, ele tinha a opção de terminar o relacionamento com a esposa dele, né? E seguir com a vida dele, com a Ellie, casar com ela, ou namorar com ela, ou morar junto com ela. Mas não é isso que ele pretende fazer. E por as atitudes dele, né? Isso fica bem claro pra gente, mesmo que a Ellie tente se enganar. A gente que tá lendo vê que não vai acontecer o que ele espera que aconteça, né? Que é ele deixar a mulher e os filhos. Bom, como a Ellie nunca recebeu uma carta de amor nesse nível, né? Ela nunca conheceu alguém que se declarasse para ela tão abertamente, que falasse de uma forma tão clara, porque o John só manda mensagens bem evasivas para ela, né? Porque ele não pode se expor, tem medo da esposa achar o celular e encontrar alguma mensagem comprometedora, né? Ou acabar abrindo o e-mail dele também, encontrar um e-mail comprometedor. Então é tudo assim, basicamente código. Ela fica encantada pela carta e ela decide que vai descobrir quem eram aquelas pessoas, porque não tem o nome dessas pessoas na carta, né? É endereçada para JS e o nome, a assinatura da pessoa que escreveu é seu B. Então ela não tem como saber quem é essa pessoa. E ela decide que vai descobrir quem são eles e ver qual foi o desfecho. Na cabeça dela, se eles tiveram um final feliz, ela também tem chance de ter um final feliz com o seu John, né? Bom, aí o livro nos leva de volta aos anos 60 e a gente descobre quem são essas pessoas. Logo no início, isso não é spoiler, a gente já sabe quem é as pessoas que escreveram a carta. Só que a gente sabe quem recebeu a carta. A gente não sabe assim de início quem escreveu a carta, porque a personagem, né, a Jennifer, que é quem recebeu a carta, a Jennifer Starling, acho que é assim o nome dela, eu não sei chamar, ela é uma mulher casada e ela é casada com um empresário muito rico, muito bem sucedido, que é o senhor Lawrence, o Lawrence, e ela vive ali uma vida de conforto, de luxo, muito bem colocada ali na alta sociedade, é uma das maiores anfitriãs ali da alta sociedade, muito querida por todos, muito linda, todos os homens babam por ela. E ela acha que ela tem uma vida boa, né? Na cabeça dela é aquela vida ali para que ela foi preparada, né? Ela foi educada o tempo todo para ser uma esposa de um homem rico. Ela vem de uma família rica, então ela não conhece outra vida além dessa. Só que o livro, a parte, né, que fala dos anos 60, que conta essa história da Jennifer e do Lawrence e do Anthony O'Hare, que é um jornalista que é mandado para a casa do Lawrence, para um dos muitos jantares que a Jennifer dá, para ir fazer uma entrevista com o Lawrence, né, sobre o sucesso ali de suas fábricas. Começa com ela depois que ela sofreu um acidente e ela perdeu a memória. Então a gente vai conhecer o Anthony assim que ela vai conhecendo, encontrando as cartas de amor e vai descobrindo quem é o seu amante. A gente vai também descobrindo junto com ela. Ela vai vivendo a vida dela ali sem memória e vai descobrindo como era a vida dela antes do acidente que ela sofreu. Inclusive, a gente nem sabe, ela também não lembra como aconteceu o acidente e a gente também não sabe como aconteceu. A gente vai descobrindo ao longo do livro, né, ao longo da história, à medida que ela vai encontrando várias e várias cartas desse amante secreto dela assinado com B. Esse B é o Bolt, é assim que ela chama ele por causa de um livro, né? Ela diz que ele se parece com esse personagem do livro e ela acaba apelidando ele por Bolt. Ele começa a assinar como Bolt nas cartas e ela começa a chamar ele de Senhor Bolt. Mas a gente descobre, né, logo, é bem rápido, isso não é spoiler, que ela está envolvida com Anthony O'Hare, que é o jornalista que foi entrevistar o marido dela. Nesse primeiro jantar, eles se conhecem, já rola ali um atrito entre eles, porque eles não se dão bem. O Anthony volta, né, pra pedir desculpa, e aí que eles marcam o primeiro encontro deles, né, um almoço que o Anthony oferece, para se desculpar com ela e com o marido dela, mas o marido dela faz várias viagens e ele não pode ir, ela acaba indo sozinha. Bom, vários encontros, né, acontecem entre eles, várias cartas são trocadas, eles se apaixonam,
e o Anthony acaba sugerindo que ela deixe o Lawrence e fuja com ele. Só que o divórcio naquela época era praticamente impossível para uma mulher, né? A reputação dela ia para a lama, ela não iria ser aceita na alta sociedade, ela seria renegada pela família dela. Óbvio que ela também não acredita que o Anthony realmente ame ela, já que o Anthony não é o mocinho perfeito, tá? O Anthony não é o mocinho maravilhoso, ele é descrito e ele mesmo diz isso, que ele é um homem mulherengo, infiel, né, que não leva nada a sério, e ela tem medo de deixar a segurança do marido dela para ir viver esse amor com o Anthony e ele acabar abandonando ela depois, ela ficar sem nada, né, sem nenhuma segurança. Bom, para vocês saberem o desfecho dessa história, vocês vão ter que ler o livro, eu não vou dizer para não dar spoiler, né, se eu falar mais do que isso, acabo soltando algum spoiler aí para vocês. Mas agora vamos para o que eu achei do livro, né, por que eu não gostei dele e por que me incomodou bastante. O Lawrence não é o homem perfeito. O casamento da Jennifer não é um casamento maravilhoso. Mas ela era casada e ela tinha que ser fiel ao marido dela, né? Então, a partir do momento que ela trai o Lawrence, eu já me incomodei com isso, né? Não tinha como eu shippar ela com o Anthony, já que era uma traição. E eu ficava com pena do Lawrence, que foi a pessoa traída ali. Ele é um homem maravilhoso? Não, não é. Ele é um homem do seu tempo, um homem machista, arrogante, que acha que a mulher não tem direito a nada, que a mulher não sabe de nada, que é um zero à esquerda ali, né? Que é um enfeite para ele andar mostrando ali para os amigos a mulher linda que ele tem. Mas só isso. E ele não valoriza nem um pouco a Jennifer. Mas aí entra a questão de que o Anthony não é diferente. O Anthony também é um homem machista, é um homem que vive de ter casos com várias mulheres casadas, que foi infiel à sua esposa e ela acabou tendo que pedir o divórcio. Ele é realmente uma pessoa separada, divorciada, vive longe do filho, então não é um mocinho perfeito, não tinha como eu defender o Anthony ali também. A Jennifer, no início, eu achei que ela era só uma dondoca mimada, né, que queria chamar atenção ali, que queria ter uma diversão na sua vida de luxo, mas que não estava disposta a abrir mão daquela vida, então por isso que eu também não gostei dela, mas tem um momento aqui no livro em que a Jennifer me fez ver ela com outros olhos, que é quando ela realmente faz uma coisa por amor aqui, que eu não vou dizer todos os detalhes para não dar spoiler para vocês, mas eu digo apenas que ela, uma mulher que nunca saiu da asa, debaixo da asa de um homem, né, que sempre foi dependente do pai, depois do marido, pega um avião e vai para a África fazer uma coisa que eu não posso dizer o que é. Só sei que lá tá num momento de conflitos muito grande, então ela coloca a vida dela em risco para fazer isso. Não vou dar mais detalhes, mas é nesse momento que eu vi assim que a Jennifer era uma mulher forte, que ela era uma mulher determinada e que ela era capaz de tomar uma atitude assim por um grande amor, por uma pessoa que ela amava bastante. Mas mais detalhes, leia um livro. Já na segunda parte, né, que é a história da Ellie e do John, eu não vi nada de bom nessa história, tá? A Ellie tentava justificar, como eu falei para vocês, o caso dela, mas para mim não funcionava. Eu acho que para ninguém funciona as justificativas que ela dá. Ela sabia que ele era um homem casado. Ela não tinha na cabeça dela, assim, ela se iludia, achava que ele iria deixar a esposa, mas pelas atitudes dele ficava claro que ele não iria fazer isso, que tudo que ele queria era um caso. O ponto alto aqui do livro, o personagem, o melhor personagem aqui é o Rory, que é o menino, né, o rapaz que trabalha no arquivo e que acaba ajudando a Ellie a descobrir quem é a pessoa que escreveu as cartas de amor, né, porque aparecem mais outras cartas, ele encontra muito mais cartas, entrega a Ellie, então a Ellie vai montando ali a história, né, e vai tentando descobrir quem foram essas pessoas. Bom, se a Ellie descobriu quem foi ou não, vocês vão ter que ler o livro também, porque eu não vou dizer, mas eu amei o Rory, melhor personagem, é a pessoa assim mais correta da história, né, mais sensata, digamos assim, diz umas verdades para ele que ela precisava ouvir, né, também é a pessoa mais fofa, mais romântica aqui e que realmente entende a gravidade, né, de ter um caso extraconjugal, porque ele já passou por isso, ele já foi a vítima de ele até diz isso, que ele já esteve do outro lado, que ele já foi a pessoa traída. Então é o meu personagem favorito aqui. A história é maravilhosa, tá? Vai te prender. Eu não consegui abandonar, por mais que eu não gostasse dos personagens, mas eu ficava louca para saber qual era o desfecho. Ficava louca para saber qual seria o fim que a Jojo ia dar aqui. E o fim é muito bom, tá? O final aqui, o desfecho é maravilhoso. Eu recomendo muito você ler, porque no final você vai ficar assim, de boca aberta com o desfecho aqui, com os plot que vai ter. Maravilhoso, 5 estrelas, recomendo muito. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tenho convencido vocês a lerem um livro. É um livro bem polêmico, acho que por isso que não é um dos livros
favoritos e famosos da Jojo Moyes, tanto que os livros mais famosos dela é A Garota que Você Deixou para Trás e Como Eu Era Antes de Você, né? Esse livro não é um dos favoritados dos fãs da Jojo, acho que é por causa das traições, né, que tem aqui. Por mais que seja romance, você não consegue entender a motivação para trair, né? Não tem como você defender esses personagens. E acho que por isso que também o filme não foi um dos maiores sucessos da Netflix, né? Uma adaptação que é boa, não é uma adaptação ruim, os atores são maravilhosos, mas não chamou tanta atenção do público. Acho que é porque quem leu o livro não gosta dos personagens e quem não leu é que não vai gostar da história, né, dos triângulos ali. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui, comenta o que você achou, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito.